pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Temos quase 40 alunos, graças a Deus. 41, a sala está cheia, não é? E cabe mais, viu? Vá convidando cada vez mais. Convida no Instagram, convida nas outras plataformas. Ana Luzia Ferreira de Brito, que honra! Seja bem-vinda à nossa aula, é a aula de catecismo. Já comprou o seu catecismo da Igreja Católica, não é? Temos aqui, ó, o catecismo da Igreja Católica. O meu catecismo é de capa, viu? Olha, o catecismo da Igreja Católica, graças a Deus, estamos aqui. Caetano, Daniela, Ana Cristina, Adriano Bortolomedi, alunos novos, já chegamos a 53, que bom, que maravilha. Vejam, a página vai crescendo, vai aumentando também, vai aumentando os acessos, né? Pessoas que estão tendo oportunidade de receber esta formação. Isso é porque você está compartilhando, você está convidando outras pessoas a fazerem parte desta página, né? E deste curso, tá bem? Obrigado a todos, porque nós estamos evangelizando e ao mesmo tempo estamos formando. Quem vai entrando, vai compartilhando, curtindo e comentando. Ana Paula, boa tarde. Lídia Maria, boa tarde. Ficamos no primeiro inciso, né, que é o parágrafo 4º do Catecismo, o Criador, que está na página 83, primeiro inciso, a catequese sobre a criação. Ficamos na página 85, o número 288, tá certo? 288. Vamos lá? Assistindo da sala de espera do hospital, esperando mamãe sair da cirurgia. Tá tudo ok, graças a Deus. Rezei por ela, viu? Deus te abençoe, Josilda. E vamos rezar pela mãe de Josilda, não é? Vamos rezar também por Josilda, que está na sala de espera. Vai dar tudo certo, graças a Deus. Assim, a revelação da criação é inseparável da revelação e da realização da aliança de Deus, o único com o seu povo. Vejam, intrinsecamente unida a teologia da criação com a teologia da aliança. É sabido que, biblicamente, nós temos muitas teologias do Antigo Testamento e também no Novo Testamento, né? Temos a teologia da criação, temos a teologia da graça, a teologia da aliança, veja, a teologia do profetismo, a teologia sapiencial. Temos muitas teologias, né? A teologia do êxodo, da saída, da consagração, não é? Do sacerdócio, muitas teologias. E a teologia da aliança está intrinsecamente relacionado com a teologia da criação. Vejam, é sabido que o primeiro livro do Primeiro Testamento, que é o Antigo Testamento, o Gênesis,
não foi, de fato, escrito por primeiro. Primeiro veio o Êxodo. Aí na parte cronológica, porque é o início, o Gênesis, né? Origem, então, cronologicamente, colocaram dessa forma. Mas não é a forma escrita, né? O primeiro livro que nasceu, tá certo? Acho que todos sabem disso. Não foi o primeiro livro que nasceu. E como foi que nasceu, não é? Este livro do Gênesis foi a partir, veja, primeiro veio a teologia da aliança com Abraão, Isaac e Jacó, e a teologia da escolha, da eleição de Deus. Então, este povo que foi escolhido diante dos povos, estamos vendo isso na aula de Bíblia, no Deuteronômio, que foi escolhido, que é o Deus único e verdadeiro, como tem aqui, ó, único e verdadeiro. Então, como que o povo hasteou uma bandeira e disse: o nosso Deus é o Deus Javé. O Deus de Israel, portanto, é o Deus Javé. Então, se esse Deus pegou um povo chamado Anauim, o resto de Israel, o menor povo, e fez um grande povo, prometendo desde a aliança aos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, e fez com que este povo, sem condição, conquistasse os outros povos, o povo disse: então, esse Deus que nos libertou das garras do rei Faraó só pode ser maior do que os outros deuses. Numa cultura politeísta, portanto, vários e múltiplos deuses, e se é maior, é o Deus verdadeiro. E fora desse Deus não há outro Deus. O povo faz uma escolha também por Deus de Javé. E se esse Deus é o Deus verdadeiro, é o Deus todo-poderoso, veja agora, diante da teologia da aliança, vem a teologia da criação. Esse Deus só pode ser o Deus todo-poderoso. E como ele é todo-poderoso, como ele é? Ele é todo-poderoso porque ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. Esse Deus, como já vimos no início do catecismo, é o Deus Altíssimo. É o Deus Sabaó, o Senhor dos Exércitos. Veja, é tremendo este Deus. É tremendo esse Deus. Então, se ele é Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, o Deus Altíssimo, e diz no caos do Gênesis, não é? O poder do Altíssimo cobriu, o Espírito Santo pairou sobre tudo aquilo que era informe. Esse Deus, como ele criou? Como ele criou? Ele criou do nada. E se ele criou do nada, ele criou só com a palavra geradora, a palavra criadora. Fiat, no latim, faça-se e tudo se fez. Não é bonito a compreensão que o povo chegou diante desse Deus? É belíssima essa compreensão. Repito, mesmo com todas as falhas do povo, mas o povo começou a crescer nessa mentalidade, começou a crescer nessa certeza para fundamentar esta primeira frase do número 288 do nosso catecismo. A criação é revelada como sendo o primeiro passo rumo a esta aliança, como o testemunho primeiro e universal do amor todo-poderoso de Deus. Ontem, o Salmo 102 da 24ª liturgia, ou quarto domingo, quarta semana, esta que nós estamos, dizia já no refrão as qualidades de Deus. Deus é um Deus bondoso, veja, é um Deus compassivo, não porque passivo, mas compassivo vem de compaixão.
E é um Deus carinhoso. É um Deus carinhoso. Deus se manifesta, dá testemunho. Esse poder, ele dá testemunho, não é? Agindo, se manifestando assim para com seu povo. E isso é importantíssimo nós, vejam, nós concebermos isto. Por quê? Vejam, para não nos distanciarmos de Deus, para não fugirmos de Deus, como um Deus que é todo-poderoso e nos governa com braço de ferro. Não. Ele é verdade, é justiça, mas ele não quis nos governar, ele não quis nos guiar com braço de ferro, mas pelo contrário, um Deus que é Pai e que revelou que é Pai plenamente na nova aliança através do seu Filho Jesus Cristo. Ele se revelou plenamente, Abba, Pai. E por isso que o nosso relacionamento deve ser filial, filialidade com o Pai, não é? E não existe este relacionamento se não for um relacionamento de proximidade. Está próximo, porque eu não tenho medo. Sei que apesar de tudo, veja, de todas as minhas falhas, de todas as minhas faltas, as minhas rebeldias, revoltas, os meus murmúrios e reclamações, os meus pecados, Deus me entende. Olha o sorriso do Padre quando fala isso. Deus me entende. Ele me conhece mais do que eu me conheço. Deus entende o nosso drama, minha gente. Sim, pode ninguém entender. Desconfiar, dizer, eu entendo. Ah, tadinho, tadinha, coitadinho, coitadinha, que peninha. A dor, a situação dela, a situação dele. Não. Deus não precisa falar nada. Por isso que nós nos desesperamos, porque Ele não fala nada, mas Ele age. Nós não precisamos, em certas situações da nossa vida, muito blá-blá, muita conversa. Não, elas não resolvem. Em outras situações, basta uma palavra para nos abrir a palavra-chave que nos abre, sim. Mas Deus é um Deus que, além de usar a palavra, Ele age. Ele age. Veja, porque Ele conhece as nossas causas, não apenas os nossos efeitos, mas as nossas causas. Ele vai lá, na alma, no nosso ser, e entenda a linguagem, mesmo uma linguagem desesperadora, que muitas vezes essa linguagem nos convence que Deus está distante, nos abandonou, e nós entramos naquele processo de volta do pior que nós éramos, que é o processo de negação de Deus, o processo de, veja, não aceitação de Deus, da forma que Ele age. E aqui é o princípio de gratidão, porque Deus me entende da forma que eu penso, que eu falo, que eu ajo, e nós não entendemos a forma que Deus, nos seus desígnios, escolheu de se comunicar, de se manifestar a cada um de nós. Nós não entendemos. E por isso ficamos irascíveis, porque ficamos revoltados. Ficamos revoltados. É o Deus da aliança, é o Deus da fidelidade, é o Deus da promessa, é o Deus do cumprimento. É o Deus que vai mostrando a sua presença nos prodígios, nas maravilhas. Ou no absurdo. Que absurdo é esse? Quando Ele silencia. O maior absurdo de Deus é quando Deus silencia. Nós precisamos de uma resposta urgente, emergente, imediata.
e Deus silencia, nós entendemos que Deus está fazendo pouco caso da nossa dor. Deus está menosprezando o nosso sofrimento. Imagina uma perda de uma mãe. E vamos imaginar um drama. Não apenas perdeu porque ele morreu, mas ela viu a tortura do filho, ela viu o modo que o filho morreu e sabe que ele é inocente. Está parecendo com a perda de Maria, não é? Perda entre aspas, viu, humanamente falando. Ela aos pés da cruz. Não, mas muitas mães passam por isso cotidianamente. Imaginamos que esta mulher, que esta mãe precisa de uma resposta diante daquele absurdo e que ninguém, nenhum ser humano pode dar, só Deus. E Deus neste momento silencia. E que nós perguntamos, aonde está Deus? Para onde Ele foi? Esse Deus que quando a gente precisa, Ele some. Ele desaparece. Veja, Deus estava naquele que matou, que torturou, que puniu. Deus estava no inocente que foi torturado. Deus estava na mãe que via, que sofria, que se desesperava. Veja. Agora se põe no lugar de Deus, vendo tudo isso. E que todos são os seus filhos. Põe-se no lugar de Deus. É porque nós tomamos partido, né? Nós tomamos partido. Tá vendo se Deus tivesse o nosso sentimento? Se Deus tivesse a nossa razão? Nós tomamos partido e nós partimos para próximo daquele que sofre. Nós temos um princípio de justiça absurdo. Por quê? Porque nós só conseguimos avaliar, julgar o externo. Aquilo que os nossos olhos, os nossos sentidos apuram. Mas Deus está vendo as razões daquele que matou. Mesmo que, veja, que objetivamente não tem razões para matar. O próprio Deus condena o crime. Veja, Deus está vendo as razões que aquele que morria tinha para não morrer. Deus estava sentindo as razões daquela mãe de gritar, de se desesperar, de se aperrear, porque ninguém o salvou. E Deus sofre. Deus sofre. Mesmo sem ter um coração humano, mesmo sem ter esse sofrimento humano, mas Deus se compadece. Se compadece. A compaixão de Deus faz com que Ele se incline no seu ser absoluto diante daquela dor, diante daquele sofrimento. Tá certo? Isso serve para nós. Serve para nós. Veja como o catecismo toca também a nossa vida. O catecismo toca a nossa existência. O catecismo toca as nossas feridas. Quantas noites de desesperos, quantas noites em claro, quantas noites os nossos pensamentos, os nossos sentimentos questionaram Deus. Porque eu estou passando por isso, Senhor. Senhor, Tu sabes que eu sou inocente, Tu sabes que eu não fiz nada, Senhor. Tu sabes quem é o culpado. Por que não revelas? Por que ficas assim, Senhor? E se nós rezarmos os salmos, vamos encontrar o homem concreto
diante de Deus. Senhor, por que tu ficas aí parado vendo essa desgraça? Senhor, por que tu ficas aí parado vendo esse absurdo? Parece que tu não tens sentimentos, Senhor. Tu não tens corações. Ou melhor, tu não tens coração. Ficas aí sem tomar atitude e me deixa, o salmista diz assim, e me deixas a mercê nas mãos dos iníquos, nas mãos dos ímpios, Senhor. Eu que sou justo, eu que sou fiel, eu que faço de tudo para corresponder à tua vontade, o teu amor. Houve um momento que diante de todo o desespero, todas as perdas, diante do corpo chagado e daqueles 3 amigos de um lado e a esposa de outro, Jó também questionou a Deus. Jó se aperreou também e disse, Senhor, onde estás? Onde estás, Senhor? Por que me abandonastes? Por que me deixastes? Entregue nas mãos dos inimigos. Faz parte da nossa existência, da existência humana, olhar para Deus e perguntar. E me desculpe dizer, viu? Não quero decepcionar vocês, mas isso é bonito. Como é bonito, diante da dor, do desespero, a gente questionar, não a Deus, mas perguntar a Deus, aonde Ele está? Onde Tu estás, Senhor? Por que não vens agora? Por que não olhas para mim? Onde estás? Veja, isso mostra da nossa parte que nós, já olharam por esse lado, que nós só temos Ele como nosso socorro, como nosso auxílio, como nosso abrigo. A sala está cheia no velório. Amigos entram e saem. Tapinha nos ombros, abraços, condolências, meus pêsames, meus sentimentos. E a gente lá dentro perguntando, Senhor, me sustenta. Me segura, Senhor. Veja. Me segura, será que eu vou aguentar? Eu vou aguentar essa perda, essa tragédia? Faz parte da nossa vida, da nossa existência. E perguntar aonde Deus está. E se for oração sincera, nós perguntamos aonde Ele está, porque nós queremos ficar com Ele. Mas o contrário é verdadeiro. Deus, diante do pecado, Deus nos pergunta, aonde estás? Porque diante do pecado de Eva e Adão e Eva, Deus pergunta, aonde estás? E eles respondem, estamos aqui por trás da palmeira. Estamos aqui por trás da figueira. Estamos aqui por trás da moita. Porque quando nós pecamos, nós escondemos por trás da moita. Deus nos pergunta, aonde estás, Padre Adivânio? Vou usar alguns nomes aqui, viu, que eu estou vendo, viu? Aonde estás, Maria José? Aonde estás, Claudiano Lima? Aonde estás, Lucineide Conceição? Deus pergunta diante das nossas faltas. Cris Melo, onde estás? Veja, Maria do Carmo, onde estás? Diante da nossa fuga, o tempo todo de Deus. Porque Deus quer também que nós fiquemos e permaneçamos sob o seu olhar. Que Ele possa nos acompanhar, que o nosso refúgio seja o seu coração, não o nosso pecado de estimação, não as nossas faltas, as nossas paixões, coisas ruins, não é? Mas coisas boas também, os nossos anseios, veja, os nossos projetos, os nossos sonhos, as nossas buscas, as nossas conquistas, as coisas materiais que nos alegram também.
esse Jesus que quer ser Pai e que nós temos que aprender a sermos filhos. Em momento algum, por mais absurdo que pudermos fazer, mas que não nos escondamos, fujamos de Deus. Eita, quase está terminando e apenas um número. Além disso, a verdade da criação se exprime com um vigor crescente na mensagem dos profetas, na oração dos salmos, veja o que eu indiquei, e na liturgia, na reflexão da sabedoria e do povo eleito. A nossa liturgia é belíssima, sobretudo o momento de silêncio. Muitas pessoas, e sem querer julgar, e julgo que a maioria sai das nossas liturgias, das nossas missas, sem ser tocados. Por quê? Porque fica na parte externa do rito. Não deixa o rito penetrar. Obrigado, Andréa Santos. Está dizendo, Padre, foi um presente de Deus conhecer o Senhor. Obrigado, também você. Veja, somente o silêncio santo, que na Santa Missa é chamado assim, o silêncio santo, não é? É que eu permito que o rito, aquele ato penitencial, que eu faço o exame de consciência, que é o ato de contrição perfeito, eu deixo que ele entre na minha vida e transforme. Veja? E aqui não é aula de liturgia, é o próximo sábado, já passou. Certo? É o próximo sábado e domingo. Mas somente para configurar que nós temos tudo e não sabemos aproveitar. Não sabemos viver. Não sabemos viver. Deixar que aquele rito cale no nosso interior, no nosso coração. Porque a Santa Missa não é para ser externa. A Santa Missa é para ser interna. A Santa Missa é para ser interna. Quem fica na parte externa da liturgia, do culto, das orações, fica apenas na parte externa. Me desculpe dizer, é pele. É pele. Vai nos arrepiar, vai nos sensibilizar, sabe? Vai nos incomodar. Vai fazer com que a gente entronche a cara, vai fazer com que a gente olhe fixo, vai nos incomodar. Mas quando a gente deixa o rito da missa, que é feito de vários ritos, a gente viver no silêncio interior aqueles ritos, veja, você não vai olhar para o relógio. Você não vai se incomodar. Porque você entrou em outra dimensão. Você saiu da esfera humana. Você está, veja, no sobrenatural. Você saiu do imanente. Você está no transcendente. Você saiu do seu cronos. Você está no Kairos. Uma expressão bonita que eu ouvi de uma pessoa, que alguém que estava perto de mim ficou rindo. Mas aquilo calou tanto, sabe, dentro de mim, que uma senhora disse, Padre, essa missa de hoje eu fiquei sem noção. Ela disse assim, na inocência dela, me desculpe, e na ignorância, que ela não teve palavras. E é isso mesmo, né? Não teve palavra para descrever. Eu fiquei sem noção na missa de hoje.
Depois, quando eu cheguei em casa, isso foi à noite, depois da missa, quando eu cheguei em casa, estava rezando as completas, deu estalo. Mas é isso mesmo. Se eu entro na missa e não fico sem noção do sentido do tempo, no sentido das pessoas, porque os meus sentidos estão todos voltados, concentrados, não no Padre, mas em Jesus Cristo, que nos mostra o Pai. Todo louvor é para o Pai. Veja, a Santa Mulher, ela já conseguiu, naquela inocência e na ignorância, absorver a essência da missa. Entrar e ficar sem noção. E depois de alguns anos, eu entro na missa e fico sem noção também. As pessoas dizem assim: Padre, o senhor ouviu aquilo na missa? O senhor ouviu aquilo? E eu digo, não para dar uma resposta solta ou para dissimular, mas não ouvi. Por quê? Eu estava sem noção do que estava passando. Eu estava com noção no eterno, na eternidade, no tempo de Deus. O tempo de Deus, quando entra no nosso tempo, nos deixa sem noção. Conceito simples, fraco, mas que faz sentido na nossa vida. Veja, faz sentido. Vamos avante. 289. Entre todas as palavras da Sagrada Escritura sobre a criação, os 3 primeiros capítulos do Gênesis ocupam um lugar único do ponto de vista literário. Esses textos podem ter diversas fontes. Os autores inspirados puseram-nos no começo da Escritura, de sorte que eles exprimem em sua linguagem solene as verdades da criação, da origem e do fim desta em Deus, de sua ordem e de sua bondade, da vocação do homem e finalmente do drama do pecado e da esperança da salvação. Lidas à luz de Cristo, na unidade da Sagrada Escritura e na tradição viva da Igreja, essas palavras são a fonte principal para a catequese dos mistérios do princípio, criação, queda, promessa da salvação. Veja, e aqui eu deixo uma tarefa. O padre ainda não deu tarefa de casa, não é? É que vocês ainda hoje, não é, leiam os 3 capítulos do Gênesis, para termos o fundamento de toda a teologia do princípio, teologia da criação. Vejam as teologias que o Catecismo aponta neste número 289. Veja a teologia do princípio, a teologia da criação, a teologia da queda, a teologia da promessa da salvação. Solania, não é? É isso mesmo, Solania Silva, diz: eu me deixo envolver assim. Os efeitos são inexplicáveis. Só sei que volto para casa repleta de paz. Amém. Olha o testemunho aqui, tá vendo? Que maravilha. Vera Calado diz: ali sou eu e Deus e Maria Santíssima, que também está presente e cada dia procuro estar por completa. Lau Alves diz: é maravilhoso, não é? Marli Domingo diz: eita glória. Vera Calado, mais uma verdade. Tem pessoas que saíram da nossa igreja dizendo que não sentia nada. Que pena, essas pessoas só podem não sentir porque só estavam de corpo ali, não estavam inteiras. Verdade. Veja,
Continue colocando as contribuições, dando testemunho. É importante, não é? Porque mesmo se eu não ler, porque eu estou aqui, veja, estou sem noção para os comentários, estou concentrado aqui na aula, vocês leem, não é? O que um ou outro está colocando, está contribuindo, está participando, tá certo? Então fica a tarefa dos 3 primeiros capítulos 1, 2 e 3 do Gênesis. Vamos para o segundo inciso, ainda temos 5 minutos a 10. E, na verdade, comecei tarde, não é? Não faz 1 hora ainda não. Deixa eu ver aqui. 38 minutos apenas. Comecei tarde. Vamos lá, tem muito chão ainda. Segundo inciso, a criação, obra da Santíssima Trindade. Vimos a teologia da Santíssima Trindade, não é? E agora vamos ver a criação dentro da Santíssima Trindade, ou a Santíssima Trindade que faz a sua obra, que é a criação, tá certo? 290. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. 3 coisas são afirmadas nestas primeiras palavras da Escritura. O Deus eterno pôs um começo a tudo que existe fora dele. No princípio. Certo? No princípio. Começa tudo o que está fora dele. Porque tudo existia, mas dentro dele. No seu ser. No ser de Deus. Isso é bonito, né? Muito bonito. Veja, a teologia da criação é riquíssima. E essa também é a teologia da Trindade. Vai completando o estudo que a gente fez na teologia da Trindade, né? Vejam. Só ele é criador. O verbo criar, em hebraico, bara, sempre tem como sujeito Deus. Só ele é criador de todas as coisas. Até os filósofos admitiram isto, não é? Os socráticos, em Aristóteles. Já repeti essa frase e vou falar de novo. Ele é o motor imóvel. Move todas as coisas e por ninguém é movido. Então, toda a criação tem princípio em Deus. Deus é o autor da criação. Existindo desde o fundamento, a gente diz. Porque ele é o fundamento, o princípio do fundamento de todas as coisas. Tudo o que existe, expresso pela fórmula o céu e a terra, depende daquele que lhe dá o ser, que lhe dá forma. Veja. O céu, a terra e o mar foi Deus que deu forma. Já existia em Deus? Já existia em Deus, como nessa primeira afirmação, não é? Deus eterno pôs um começo a tudo que existe fora dele. Tudo estava nele. Tudo. Por isso que, veja, você não vai encontrar em nenhuma, talvez em nenhum livro de teologia, praticamente nenhum escrito. Mas no meu raciocínio, que eu cheguei a dizer que, e dentro dessa teologia aqui, agora o catecismo está afirmando que eu sou um sonho de Deus, que se tornou realidade. Veja. Mas, para dizer que Deus sonhou, pelos estudos de Freud sobre a interpretação do sonho, quer dizer que é algo que está fora de Deus, para dizer que Deus sonhou, não é? Mas eu posso dizer, veja, que
desde a eternidade, eu estava em Deus. E Deus desejou que eu começasse a viver fora dele. Eu já vivia em Deus. E Deus desejou que eu começasse a viver fora dele. Se toda a criação já existia em Deus e teve um começo fora dele, como diz o catecismo, eu também já existia em Deus. Veja, mas é um Deus que externalizou-me, externalizou a criação, mas é um Deus que não admite ficar fora de sua criação, como não admite que sua criação fique fora dele. É bonito, entendeu, né? Então, toda atitude deve ser interior. Agora, pense. Se o mundo faz campanha para que tudo seja externo, tudo seja exterior, esse mundo está colocando tudo de cabeça para baixo. É o mundo que vai de contracorrente à vontade, o desejo de Deus, a verdade de Deus. Por isso que é o mundo nas coisas simples que ele apresenta, né? É o mundo, veja, da exterioridade, dos outdoors. É o mundo da fotografia não mais revelável. Nunca se tirou na história da humanidade tanta foto como nos dias atuais. Perceberam isso? Existem plataformas somente para fotos. A intuição do Instagram é esta. O dono do Facebook percebeu que essas pessoas são, no mundo, as mais atualizadas no mercado global das novas mídias, não é? Veja, e criou uma plataforma só para postar fotos. E depois nós vamos, dentro da criação, nós vamos criando outras coisas, né? Aí tem as lives, surgiram as lives, não é? Veio as lives, a transmissão ao vivo, na verdade, que também é uma riqueza. Hoje nós vivemos num mundo altamente da imagem. A preservação, não mais pelo o nome, porque antes, há 40, 50 anos atrás, não falava muito em imagem. Falava-se mais no nome. Eu tenho um nome a zelar. Mesmo que por trás estava a imagem enquanto linguagem. Dá para entender? Mas ninguém exteriorizava que era a imagem. Hoje não. Hoje as pessoas dizem, eu tenho uma imagem a zelar. Por quê? Porque as pessoas não mais são anônimas. Dá para refletir isso? Não são anônimas mais. Ninguém é mais anônimo. Depois das redes sociais, ninguém é mais anônimo. Se você, não é, se inscreveu, veja, no Google, no Microsoft, então você não é mais anônimo. Você tem um perfil, certo?
E esse perfil você tem a zelar. Veja, nunca se tirou tanto selfie. Nunca se tirou tanto selfie na vida. Isso absurdamente... Ô padre, que coisa o senhor está falando? Eu não estou entendendo. O que tem a ver com o catecismo da Igreja Católica? Tudo. Estamos aqui dentro, veja, dentro da teologia da criação. Que nós somos o desejo de Deus que ganhou visibilidade. E que Deus criou a sua imagem, olha agora, imagem e semelhança dentro de mim. E a prática toda agora do mundo sem Deus é roubar esta imagem e semelhança. Deu para entender? Tirar de nós. Jacira diz, é importante que cada cristão se esforce por conhecer e compreender a santa palavra de Deus. Veja. Para descobrir, Jacira, as malícias que estão por trás, as tendências que estão por trás, as ideologias que estão por trás, as doutrinas contrárias contra a nossa fé. Então nós vivemos neste mundo. E que nós não podemos ser inocentes. Vamos à contribuição de Marli Domingos. Padre, durante a pandemia sofri muito, 1 mês ou mais sem comungar em espécie. Quando voltei a comungar, meu Deus, parecia a primeira vez o encontro com meu amado, com meu primeiro e grande amor. Agora comungo sempre, como se fosse a primeira vez. Amém. Veja. Esse é o aspecto bom, esse é o lado bom, porque deveria ser sempre a primeira vez. A primeira vez, tá certo? Quem está visitando a página, quem está visitando, não é, essa live, não esqueça de curtir, de compartilhar com seus grupos, não é? Não esqueça de comentar, tá certo? Estamos fazendo a leitura do Catecismo da Igreja Católica. Estamos no curso em estudo. Deu para entender? Não é? E por isso nós vamos, de fato, voltar ao primeiro amor. Olha como foi rico, não é? Essa um pouco de distância para que a gente pudesse valorizar e voltar com mais amor, com mais ternura, com mais fé. 291. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Diz João, capítulo 1, versículos de 1 a 3. O Novo Testamento revela que Deus criou tudo por meio do Verbo eterno, seu Filho bem-amado. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de tudo e tudo nele subsiste. Colossenses, capítulo 1, versículo 16 a 17. A fé da igreja afirma outrossim a ação criadora do Espírito Santo. Ele é o doador da vida. Viu? Quem diz isso é o símbolo niceno-constantinopolitano que nós professamos também. O Espírito Criador, que nós chamamos de Veni Creator. Espíritus, a fonte de todo o bem. Vejam, a liturgia bizantina, no tropário de vésperas de Pentecostes, diz justamente isso, quando os monges estão rezando. Os monges estão rezando as vésperas. Marília Santos diz, acho que a essência da nossa imagem deveria estar, deixa eu ver, ligada ao nosso eu. Porém, isso fica meio conturbado nos dias de hoje. E se não tomarmos cuidado, exatamente, vamos perder
totalmente. Vocês estão entendendo. Jacira, Deus criou o mundo para manifestar e comunicar a sua glória. Ele que as criaturas partilhem a verdade da sua bondade e da sua beleza. Eis a glória para a qual Deus a criou. Solaninha Silva, tenho aprendido tanto a quem sempre amei, mas não tinha o interesse em conhecer. Que maravilha que despertou em você esse interesse de conhecê-lo, não é? Santa Teresinha do Menino Jesus. Amar para conhecer. Veja, você amava, mas não conhecia. O amor leva à procura do conhecimento. E o conhecimento também nos faz amar mais aquele que estamos conhecendo. É Santo Tomás de Aquino. Vejam, ele é a fonte de todo o bem. De todo o bem. A bondade. O Senhor. E isso os santos descobriram. Eu diria que descobriram e ficaram constrangidos. Ficaram constrangidos com essa descoberta, porque os olhos, as escamas caíram dos olhos e viram que o amor de Deus não é em conta-gotas. O nosso amor humano é em conta-gotas, porque nós somos mesquinhos, parece, de natureza, a nossa mesquinhez. A gente é comedido, a gente é inseguro, por isso que muitas vezes o excesso das seguranças. Mas Deus, no seu amor, nos dá oceanos. Não tem esse oceano, não é? Que nós vemos, veja, que corta o mundo todo, que parece ser infinito, mas é finito porque está no mundo, né? De tão grande que é a sua imensidade. Veja, Deus nos dá oceanos, mais de um, em grande quantidade. Enquanto eu dou uma gota de água, veja, de amor a Deus, Deus me dá oceanos de amor. Isso não é uma linguagem garapa não, viu? Adocicada, romanceada. Isso é a verdade de quem descobriu. E os santos descobriram isto. Por isso que muitos disseram que o amor dele nos constrange. E por que nos constrange? Em comparação com o amor que Deus me ama, olha, e com o amor que eu amo a Deus. Fechado. E Deus não se revolta com a gente. Deus não se revolta porque Ele é amor. Ele é fonte. E quanto Ele dá, quanto jorra, Ele vai jorrando. Por isso que os santos descobriram que, veja, amor é generosidade e santidade também. Não se faz santo sem ser generoso. Não se viu na história da igreja um santo que não foi generoso em humanidade, que não foi generoso, veja, na sua consagração, que não foi generoso na caridade, na esperança, na fé. Que aprenderam com o próprio Deus na descoberta. Vamos pedir que as escamas dos nossos olhos, que as escamas dos nossos sentidos caiam, para que a gente possa enxergar isso. E quando se enxerga, e aqui eu vou pegar como um protótipo, como modelo, né? Aquele que é baluarde, o patrocinador do mundo, que é São Francisco de Assis. Não existia um jovem mais vaidoso, mais orgulhoso, prepotente, soberbo do que
Francisco. Gostava de humilhar, não é? Porque era rico, porque tinha. Apesar de ser versátil, apesar de ter muitos amigos ao seu redor, como hoje, não é? Basta ter dinheiro, basta ter bens. Apesar de ter tudo isso, era cercado de jovens, era sempre o líder. O líder. Sentia repugnância de leproso. Veja, se enojava. Não se aproximava dos pobres. Clara era pobre. Uma família mais pobre do que a dele, né? Incomparavelmente. Achava ela muito bonita. Aqui não teve nada, né? Nenhum caso com Clara, não. Mas achava muito bonita. Mas não se aproximava de Clara porque ela era pobre. Veja, Francisco de Assis. Mas quando as escamas caíram por aquela voz que ele ouviu, veja, já estava entrando num processo, né? No processo de conversão muito lenta. Mas quando ele ficou sem noção, ficou perdido, se afastou da cidade e foi para o campo. Foi para o campo e ouviu aquela voz, as escamas dos olhos, da razão, dos sentidos começaram a cair. E ele foi vendo o que os outros não podiam ver. Foi-lhe dada a graça infusa de ver realidades invisíveis, de entender que os outros não entendiam. E pessoas assim tidas como loucas. O padre está dizendo que os doidos veem. Não, os doidos não veem essa realidade que Francisco viu, certo? Mas com certeza os doidos, os loucos, veem o mundo por uma ótica diferente. E deve ser interessante a ótica que eles veem, não é? Do que nós, equilibrados, racionais. Vejam. Mas para o mundo é loucura. Porque o mundo racionalmente não cabe. Não é a lógica do amor. Não é a lógica do amor. Por isso que Jesus foi absurdo. Jesus foi absurdo para as classes. Vocês pensam que Jesus foi aceito por nenhuma classe? Nem os próprios familiares entendiam Jesus na sua missão pública. Nem os discípulos entenderam. Os evangelhos mostram claramente, em tantas situações, que Pedro queria defender Jesus quando disse que ia para Jerusalém, ia ser pego. Que quando Jesus foi mais duro com a palavra para a multidão no ensinamento, e o povo estava deixando Jesus, Pedro mais uma vez, essas palavras são duras demais. Quem pode escutar? As pessoas vão te abandonar. Vejam. As classes esperavam Jesus, cada um dentro das suas expectativas, dos seus anseios. Um esperava, até João Batista, não é? Esperava Jesus a ferro e a fogo. Aquele que vinha com o braço de ferro, julgar, né? E João expressa isso. Ele está com a pá, com a eira, doido para jogar no fogo. Esperava um Messias assim. Os essênios esperavam um Messias mais monástico, de penitência, de jejum. Por que os teus discípulos não fazem jejuns como os discípulos de João Batista, como os discípulos dos fariseus? Vejam, Jesus não foi entendido. E até hoje Jesus não é entendido por nós, compreendido por nós. Achamos bonito o que ele faz e o que ele fez, mas não temos a coragem de segui-lo na radicalidade. E quem tem a coragem de seguir Jesus na radicalidade é tido ainda hoje como doido, como louco, saiu da normalidade.
O quanto eu estou sendo criticado porque eu estou fazendo essa live de manhã, de tarde, de noite e na madrugada, 4 lives. O povo já está me chamando. O padre, depois de que pegou o coronavírus, eu acho que mudou alguma coisa na mente dele. Não é? Tá com essas doidices agora. Não sai das lives. É o padre das lives, é aquilo. Cada um diz uma gracinha, cada um tenta rotular a gente. Não entende a nossa doação, não entende a nossa missão, que Deus tem pressa. E a evangelização não se brinca, como se brinca de carrinho com a evangelização. Estamos trabalhando com vidas, queremos salvar pessoas. E as pessoas confundem uma live de evangelização, de formação, com live de entretenimento, com besterol. Não é besterol. E são essas lives, eu estava falando com uma pessoa próxima, né, que são essas lives que fazem sucesso no mundo midiático. Lives de besterols, live de entretenimento é que faz mais sucesso. Quando a gente quer falar coisa séria, quando a gente quer dar formação, é difícil o trem, não é? Engatilhar e começar a andar é difícil. Não é fácil. Mas ao mesmo tempo a gente lembra, quem foi que disse que ia ser fácil? Nada para Jesus foi fácil. Tudo foi difícil. E Lucas diz, nas suas bem-aventuranças, o discípulo não é maior do que o Senhor. Basta repetir o que ele fez e viver o que ele fez. O apóstolo Paulo pede para completar as dores que faltaram na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam, com as dores, só vou ver aqui, 1h04, tá certo? Então vamos ficar no número 292. 292. Valeu a aula de hoje? Deixe o seu comentário. Foi rica a aula de hoje. Foi mais próximo a nós, não é? Tocou a nossa vida, tocou o nosso coração. Nos fez pensar em muitas coisas. Também o estudo do Catecismo da Igreja Católica quer também levar para o retiro. Quer nos fazer refletir, não apenas ter conhecimento, mas fazermos refletir, não é? Da nossa vida, da nossa fé, como estamos sendo cristãos católicos de verdade.